Muito bem, estamos oficialmente começando um novo módulo de templos e festas. Então, tem bastante coisa para a gente falar. Eu quero agradecer mais uma vez a todos, né, que têm acompanhado aqui, o pessoal que está firme. São 2 anos já de aula. Foi um ano de caminho da maturidade, praticamente. Agora, mais um ano também de tabernáculos, né? Navegamos aí pelo tabernáculo de Moisés, pelos tabernáculos intermediários até o tabernáculo de Davi. Depois vimos o Templo de Salomão, o Segundo Templo, um pouquinho só do Templo de Ezequiel e um pouquinho da Nova Jerusalém, tá? Porque são temas que envolvem questões escatológicas e conceitos que ainda não vimos. Então, como eu expliquei para vocês, a gente vai ver primeiro essa questão das festas para retomar depois essas questões sobre o Templo de Ezequiel e a Nova Jerusalém mais à frente, permitindo o Senhor, é claro. Então foram, eu lembro que de caminho à maturidade foi cerca de 100 horas, né? Cento e poucas, 106 horas, algo assim, não me lembro agora exatamente o número, e 48 aulas, né? E no Tabernáculos nós vimos, foram 110 aulas, 110 horas de aula aproximadamente, 52 aulas feitas, então é muita coisa, né? Muito material. Eu sei que para quem entra no meio do caminho, tem bastante material para ver. Eu estava comentando com uma aluna de terça, que ela também quer participar dessas aulas de quarta, né? Hoje é a segunda, mas ela quer participar no grupo de quarta. E eu falei para ela o seguinte, olha, para você poder ver, eu fiz as contas por alto. Se você assistisse às aulas que nós tivemos Caminho de Maturidade e Tabernáculos sem parar, 24 horas por dia, você levar cerca de 9 dias para assistir. Então, é muita coisa. Então, vai demorar um pouco para você conseguir se atualizar, mas faz parte do processo. Então, quero agradecer a todos até aqui pelo apoio, né, pelas aulas. Acho que já deve ter um galardão só para me suportar há quase 2 anos, né? Já deve ter um galardão especial só para isso, então é um privilégio para mim. Saibam disso, Ao gente. contrário, né, pastor? Ah, olha, às vezes eu sei como é que é. Eu Se vi, cada um inclusive, de eu estava nós, vendo, hoje, Jussara. se cada um de nós vai ganhar um galardão por suportar o Senhor, imagina quantos galardões o Senhor vai ganhar, né, por suportar. Tá Verdade. bom, tá vendo? Eu não vou ter como ganhar essa briga. Mas vamos lá. Eu estava vendo, eu dei essa matéria 3 anos atrás, mas eu dei só voltado para as festas, porque eu já tinha dado tempos um pouco antes para o pessoal. E eu vi que naquele tempo as festas foram mais ou menos 50, mais ou menos 50 aulas, 50 horas de aula só sobre as festas. Então eu acho que vai um bom tempo aí de tempos e festas também, até porque nesses últimos 3 anos eu continuei estudando e a gente sempre aprende uma coisinha nova, né? E eu sempre acrescento nessas aulas as coisas novas que tenho aprendido. Então tem muita coisa para a gente ver, tá? Então eu vou começar indicando 2 livros, melhor, 2 livros a princípio. Eu sempre gosto de indicar livros no começo, né? Então vou começar indicando alguns livros. Nas próximas aulas também vou indicar mais outros. Então hoje, por exemplo, eu acho que eu até já comentei deles, mas eu vou revisitá-los, né? Não sei se vocês conhecem o William Lane Craig, né? O Dr. Craig, eu tinha esse livro dele, ó, né? Tempo e Eternidade, mas eu tinha comprado há muitos anos atrás. E infelizmente eu só tinha na versão em inglês, né? E eu tive uma grata surpresa de entrar uma hora numa livraria recentemente no Brasil e encontrar a versão já editada em português, né? Tempo e Eternidade, a relação entre Deus e o tempo, né? Então, como a gente vai falar sobre o tempo de Deus, o tempo do homem e tudo mais, esse é um livro que eu recomendo, tá? Já vou falar um pouco mais sobre ele, então só vou deixar aqui, que o pessoal quiser fazer um print, né, da tela depois, né, fica à vontade. Lembra que vai estar gravado, então você pode fazer pelo próprio YouTube depois, né? Um outro que tem relacionamento com o nosso tema também sobre isso é esse aqui, ó, do Frank Tipler, tá? A Física do Cristianismo. Tá? Obviamente ele aborda muito mais coisas aqui, né? Naturalmente vai abordar essa questão do tempo também no livro dele, mas ele é só um dos tópicos, não é o tema do livro, diferente do Craig, né?
mas ele vai abordar, inclusive vai abordar no sentido até mesmo dessa manifestação trina, né, que você tem de Deus, e ele vai fazer uma série de abordagens, né, inclusive com gráficos e tudo, para tentar dar uma explicada, que os conceitos realmente às vezes são complicados, né, não são tão simples assim. Mas ele não fala só disso, tá? Ele vai falar, por exemplo, também sobre a questão da estrela de Belém, do ponto de vista astronômico, físico, né? Ele vai falar do nascimento virginal de Jesus, questões do DNA e tudo mais, né? Até algumas especulações. É claro, são especulações porque nós não temos amostras disso, né? Eu sei que tem a história do Ron Wyatt, né, falando sobre a questão do sangue de Jesus e da arca e tudo mais, mas é uma história que carece de evidências de verdade. Então não dá para acreditar muito, né, só na história, por mais que a gente queira. Tá? E aí vai falar, inclusive, sobre as questões do sudário, né, é, e outras coisas. Assim, para quem gosta de um pouco de física, né, e um pouco até de metafísica, porque não tem como você abordar essas questões sem expandir um pouco para a metafísica, né? É um livro que vale a pena. Tá? Então, Física do Cristianismo. Eu acho que eu já recomendei ele na época do Caminho da Maturidade, quando eu falei sobre a física, uma das primeiras aulas lá, né, sobre isso. Esse livro do Craig, eu vou começar com ele, ele vai fazer um debate justamente dessa questão do relacionamento, como ele coloca aqui, né, entre Deus e o tempo. E aí, claro, não é um assunto fácil de tratar, porque, sendo bem franco com você, a bem da verdade, nós não sabemos o que é o tempo. Né? A realidade do que o tempo realmente é, nós vemos efeito do tempo, mas nós não sabemos exatamente o que o tempo é. E isso não é tão diferente, e os físicos também não sabem. Então, se você não sabe, eu não sei, não fique triste por isso, porque nem os físicos sabem o que realmente é o tempo. Alguns acham, inclusive, que o tempo é uma construção, que não existe de verdade. Né? Então, tem uma série de debates em relação a isso. Você também tem, por exemplo, a mesma questão da energia. Né? Todos nós identificamos a energia, basta, né? Não digo para ninguém fazer isso, mas basta levar um choque, né? Ou encostar um fio energizado que você vai perceber a energia percorrendo você de várias formas. Mas a ciência ainda não sabe conceituar exatamente a energia, muito menos a sua fonte originária, né? Nós temos alguns conceitos relacionados à energia, mas a energia em si, né, a energia pura, nós temos várias manifestações de tipos diferentes de energia, assim como nós temos vários tipos diferentes de luz, né, de manifestações do espectro de luz. Alguns visíveis, outros invisíveis, né, ou radiação, digamos assim, que também não deixa de ser uma forma. Mas não temos como entender exatamente a sua fonte. Né? Então há muita coisa, eu já falei para vocês várias vezes, a ciência ela está engatinhando ainda, né? E volto a lembrar, a gente passou por um tempo aí onde o pessoal começou a falar da ciência demais, como se a ciência fosse soberana, né? Toda poderosa, e nós sabemos que quando um astrônomo olha para os céus, ele só consegue identificar 5% do que ele está vendo, né? Porque os outros 95% a ciência hoje ainda chama de matéria escura e energia escura. Então, sendo bem franco com você, se não conseguimos nem identificar, quando olhamos para o universo conhecido, né, só entendemos, entre aspas, 5% do que vemos, então não dá para dizer que a ciência, né, está com essa bola toda como a gente imagina. Glórias a Deus pela tecnologia, né, que as descobertas e as invenções relacionadas à ciência nos têm trazido. Temos uma qualidade de vida muito melhor, tanto que a nossa reunião não seria impossível se não fossem certas leis que foram descobertas, né? Certas questões da ciência que foram descobertas, mas é, ainda estamos muito longe de entender, né, o nosso universo. Né? Até porque o homem ainda fica discutindo se Deus existe ou não, né? Como se tudo viesse do nada, o que por si só já é uma loucura. Né? Bem, quem assistiu às nossas primeiras aulas de Caminho Maturidade ou de Tabernáculo, que a gente revisitou, e aqui a gente também vai revisitar alguns conceitos lá atrás, mas não de uma forma, da mesma forma como a gente já abordou lá atrás. Então, eu vou revisitar o conceito da criação. Né? Eu sempre vou usar
meu brinquedinho aqui, né? Como se fosse um universo criado por Deus. Nós sabemos que Deus, na verdade, né, ele já existia antes do universo. Na verdade, Deus sempre existiu, né? Inclusive, a gente vai ler textos isso, vou trazer textos hoje que vão deixar claro essa questão. Deus vai deixar muito, digamos assim, ele vai ser enfático em dizer que antes que o universo fosse criado, antes que tudo que você vê fosse criado, ele já existia, né? E ele não tem começo nem fim. Então, nós vamos ler alguns textos desses e você vai descobrir também, eu vou ler vários textos sobre isso, que somente Deus conhece o futuro. Ou seja, nenhum outro ser conhece o futuro exceto Deus. E Deus mesmo deixa isso muito claro, porque o próprio Deus faz desafio, né? Nós vamos ler alguns textos sobre isso, em que Deus vai dizer o seguinte: olha, se alguém aí sabe o futuro, então diz para mim, que eu quero ver se você realmente sabe, porque ninguém além de mim sabe sobre o futuro. Então, o que você vai perceber nos textos que nós vamos ler mais à frente é que não somente Deus conhece o futuro, como ele é, de certa forma, como é que eu posso dizer, dono do tempo, né? Literalmente falando, ele é o criador do tempo, ele é o criador do universo. E tudo dá a entender que o próprio conceito do tempo nasce junto com a criação do próprio universo, né? E como o tempo e o universo têm um início, né? Se você volta do período onde antes não existia início, né? Lembrando aquilo que eu já comentei em outras aulas, você vai perceber que só existia Deus no princípio. Deus sempre existiu, né? Deus é o que a gente chama na filosofia de a causa primeira. E a causa primeira não tem causa, né? Por exemplo, sempre que você olha algum fenômeno, ela sempre tem algum tipo de causa. Por exemplo, se você encontrar, né, tá andando de carro e você vê uma pedra rolando, você sabe que aquela pedra não rolou sozinha, né? Alguma coisa fez ela entrar em movimento. Ou alguém chutou, ou alguém empurrou, né? Ou houve um terremoto, sei lá, alguma coisa levou aquela pedra a se movimentar, né? E se você vai pegando todos os fenômenos que existem e você vai mapeando, você sempre vai descobrir que tem alguma causa que levou aquele fenômeno, né, a acontecer. Então, por exemplo, se houve uma rajada de vento, você vai voltar e vai descobrir que houve uma baixa de pressão, né, uma mudança de pressão, às vezes atmosférica, que faz um deslocamento, né, força o deslocamento do ar, e você vai regredindo, 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 até chegar à criação do universo, por exemplo. E não tem, vai chegar um momento que você pode regredir, vai chegar até digamos, o que a gente chama de a primeira causa que é sem causa, que é o próprio Deus, né? Por isso que Deus, ele comenta, né? Ele não tem princípio, ele é o próprio princípio e ele é o próprio fim, porque Deus sempre existiu, né? Deus não tem, ele não foi criado diferente de nós. E eu sei que é um conceito difícil de você imaginar, né? Um ser que sempre existiu, que está fora do tempo como nós conhecemos, né? Porque fora do universo, né, a filosofia diz que. E aí, claro, estamos conjecturando, tá, gente? Você não tem essas assertivas e nem clareza sobre isso nos textos bíblicos, a não ser as próprias declarações que Deus dá dele mesmo, né? Como ele diz, de antes de tudo ser criado, ele fala: eu já existia, eu era, né? Nós vamos ler esse texto como eu falei mais à frente. Então, se imagina que onde Deus existe originalmente, né, que é o seu local de existência, local de existência também não é um termo apropriado, né? Porque não existiam locais. Deus é o próprio local, né? Deus é a própria existência, Deus é o próprio local. Inclusive, esse termo no hebraico, Malkoch, né? Malkosh, na verdade, é um dos nomes de Deus. O local é um dos nomes atribuídos a Deus dentro da tradição e da cultura judaica. É, então, ele, na verdade, é tudo, né? Como nós já falamos. E ele é o infinito real. Enquanto que dentro do nosso universo não existem infinitos reais, né? No nosso universo só existem infinitos potenciais. Por exemplo, o próprio tempo, né? O tempo ele vai tender até quando? Até o infinito. Ele vai chegar ao infinito? Bem, nós conhecemos a teoria, né? O infinito sempre nunca chega, né? Aqui é só infinitos potenciais. O próprio espaço, né? Assumindo que o espaço vai se expandindo, digamos que ele fosse expandir, né, para sempre, crescendo para sempre, mesmo que ele cresça, 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 também nunca abarca, porque nunca chega ao infinito.
Por quê? Porque o nosso universo, o infinito real, não existe dentro dele. Você só tem potenciais. Então, por exemplo, eu e você podemos, sei lá, né, se a gente quiser cursar um curso de enfermagem, por exemplo, né, basta a gente entrar num curso de enfermagem, frequentar, né, as aulas necessárias, durante depois alguns anos, nós acabamos saindo e nos formamos como, né, enfermeiros, ou, né, na área de enfermagem, talvez com alguma especialização aqui e ali. Só que, para mim, é um potencial apenas, né? Eu tenho o potencial para me tornar um, sei lá, um médico, potencial para me tornar um enfermeiro, potencial para me tornar um físico, teórico, e aí vai. Tudo depende daquilo que você se colocar para estudar, né? E aí vai determinar um tempo para que isso aconteça, né? Você tem que fazer uma série de, cumprir uma série de requisitos por um determinado tempo para isso acontecer. Então, o nosso universo é cheio de potenciais. Já dentro da questão de Deus, como Deus está originalmente fora desse universo, né, num local que nós acreditamos ser sem tempo, verdadeiramente sem tempo, atemporal, esse local que Deus existe é um local que não tem potenciais, é ato puro, né? Ou seja, Deus é o infinito real. Não é à toa que Deus fala, eu sou o princípio e o fim. É como se Deus dissesse, né, o início de tudo e o fim que vai para o infinito estão dentro de mim, né? Então, ele, Deus, é o infinito real. Não é à toa, por exemplo, que alguns matemáticos, quando estavam criando a teoria dos conjuntos, e a teoria do conjunto infinito, que é no caso Georg Cantor, que foi quem criou esse conceito, né, de categorizar o infinito, ele chama o conjunto do infinito de Aleph, né? E ele escolhe esse nome intencionalmente, porque ele era de linhagem judaica e ele entendia que Deus é o infinito real, né? Então, quando ele cria a teoria dos conjuntos dos infinitos, ele dá o nome de Aleph para esse conjunto de infinitos e ele sustenta que Deus é o infinito real de todas as coisas, né? Opa, só um pouquinho, deixa eu desligar aqui que alguém está querendo me ligar. Eu acho que eu deixei o telefone no ar, né? Pronto, já desliguei, né? Então, nesse conceito, Deus não somente é o infinito real, como ele é ato puro. Ou seja, Deus não tem potencial para alcançar. Ele já sabe tudo, ele é tudo. Por exemplo, o universo que foi criado não deixou Deus mais Deus, né? Ou seja, o fato do universo existir ou do universo não existir não torna Deus maior ou menor, né? Porque Deus é imutável. Deus já é perfeito, né? Por isso que o texto diz que nele não há variação, né, nenhuma de mudança. Por quê? Porque ele já é perfeito, ele não precisa mudar. Não há nenhum conhecimento novo que Deus receba que torne ele melhor do que ele já era, mesmo antes do universo ser criado, né? É aquilo que nós já estudamos lá no Caminho da Maturidade. O maior beneficiado da criação não é o Criador, porque o Criador é Deus com ou sem a criação. O maior beneficiado somos nós, que podemos nos relacionar com Deus. E a gente já discutiu essas questões em outras aulas, né? Que Deus, quando vai criar, ele vai criar um universo que, diferente dele, é um universo finito, limitado, né? Claro que é um universo que pode crescer, se desenvolver, mas originalmente ele é finito, né? Ele começa pequeno, Deus abre um espaço em si, né? Já falamos disso em outras aulas, e esse universo começa a se expandir e crescer. E quando ele faz isso, ele vai criar uma coisa que também, né, também não existia: o tempo. Por quê? Porque o tempo é necessário. O tempo é algo que é necessário para criaturas limitadas como nós. Por quê? Porque, primeiro, diferente de Deus, nós não temos ato puro. Nós não podemos viver tudo ao mesmo tempo, de uma certa forma. Nós não temos como absorver todo tipo de conhecimento ao mesmo tempo. Justamente porque somos criaturas limitadas. E não somente nós, os anjos também, né? Os anjos são limitados. A gente vai ler alguns textos sobre isso, vai ficar evidente a limitação dos próprios seres celestes em relação ao tempo. Nós temos dentro do mundo cristão, digamos assim, da teologia cristã, essa ideia de que no céu não há tempo, né? Já ouviram essa questão, né? Ah, lá no céu não vai ter tempo.
lá no céu nós vamos poder ver passado, presente e futuro, né? Como quisermos e tudo mais, porque lá no tempo não existe o que não é verdade. Nós vamos descobrir, vamos pegar o próprio texto bíblico e ele vai deixar muito claro que não somente tem tempo, como tem ciclos que são contados, como também os seres celestes não têm esse acesso, né, ao futuro, por exemplo. Volto a dizer, o próprio Deus vai deixar claro, só ele conhece o futuro, né? E a gente vai ler os textos sobre isso. Então a gente vai começar a entender um pouco como é que funciona essa dinâmica do tempo na criação, né? Porque o tempo tem uma série de utilidades. Uma das utilidades está relacionado não somente ao crescimento, né, ao amadurecimento, à própria absorção das informações, né, a própria questão relacionada aos fatos acontecerem, né, de forma, digamos, ordenada. Até o próprio Deus, inclusive, faz questão de dizer que ele já definiu, antes de criar o universo, ele já definiu tempos e épocas, ele já tem o seu plano pronto. Nós vamos ler sobre isso, né? Inclusive, essa é uma discussão que o William Lane Craig vai fazer no livro dele. Então, ele vai fazer uma leitura sobre essa questão atemporal de Deus, ou seja, um Deus que está fora do tempo, que a gente chama de Deus transcendente, né, que está fora da criação e fora do tempo. Só que também temos o Deus imanente, o Deus que se manifesta dentro da criação e dentro do tempo. E, inclusive, você vê Deus agindo com as suas criaturas dentro do tempo, né? Nós vamos ver vários exemplos desses, mas é só você lembrar, né? Deus no Monte Sinai, estabelecendo a antiga aliança lá com Moisés, por exemplo, está dentro do tempo. Deus sabe que vai ter uma nova aliança lá no futuro, tanto que em Jeremias 31, ele fala isso como uma profecia futura, né? Deus já sabe desse processo todo, mas naquele momento que Moisés estava vivo e o povo estava no deserto, Deus está, né, imanentemente dentro do tempo, se relacionando com suas criaturas até aquele momento, né? Mas com a visão do futuro. Então, essas questões todas são bastante lidas aqui, e alguns conceitos são difíceis de você realmente engolir, às vezes, ou até entender, tá? Porque, lembra, nós somos formiguinhas tentando entender um Criador que não tem tamanho, né, infinito. Então, a nossa mente vai tentar devagar em algumas coisas. E uma coisa que ele vai falar sobre o tempo nesse universo, né? Todo mundo sabe que o tempo, hoje em dia, ele funciona de uma forma um pouco diferente, até desde Einstein para cá, né? Einstein trouxe uma questão nova em relação ao tempo. Até Einstein, até, né, início do século XX, nós tínhamos uma percepção de um tempo absoluto, né, que é a física newtoniana, né? Na física newtoniana, Newton descrevia o tempo como algo, digamos, que permeava todo o universo, e é um tempo absoluto, ou seja, o tempo que passa aqui é o mesmo tempo que passa em Marte, que passa, sei lá, em Plutão, que passa no Sol. Então é um tempo, digamos, universal, literalmente falando. Com o advento de Einstein para cá, isso mudou. A teoria da relatividade trouxe conceitos distintos. Por exemplo, hoje nós sabemos que a luz que você vê do Sol, ela levou 8 minutos para chegar aqui, né? Então é meio estranho você olhar e perceber que o Sol que você está vendo, na verdade, é uma imagem que os seus olhos estão captando de um Sol há 8 minutos atrás, né? Por quê? Porque a luz levou 8 minutos para chegar até aqui, né? Então você começa a ter conceitos diferentes. Começa a ficar meio esquisito. Por exemplo, você tem uma ideia de como isso é meio doido. Todo mundo usa GPS aqui, né? Acho que todo mundo conhece o GPS. Não sei se você sabe, mas o relógio que está no satélite, né? Esse relógio é sincronizado com o relógio da Terra, né? Até ele ser colocado no foguete e lançado no espaço. Bem, lá no espaço, né, ele deve atingir uma órbita e na sua órbita é mais ou menos a 14 mil quilômetros por hora, tal. Você vai descobrir uma coisa: o tempo lá passa mais rápido do que aqui.
O tempo no satélite passa mais rápido do que o tempo na Terra. Né? Para você ter uma ideia de quanto é isso, é mais ou menos, acho que é 38,6 microsegundos. Tá? 38,6 microsegundos. E isso requer um ajuste do relógio contínuo. Porque se você não ajustar essa diferença do tempo passando no relógio que está no satélite com o relógio que está na Terra, se você não fizesse sincronismo, levando em consideração que o tempo ali passa mais rápido do que na Terra, você vai ter diferença da geolocalização. Por exemplo, se eu não corrigir isso de um dia para o outro, digamos que eu passo um dia sem corrigir o relógio do satélite com o relógio da Terra, né? Sem fazer esse ajuste por causa da diferença do tempo. Eu vou ter, talvez, leituras com 11 quilômetros de diferença. Por quê? Porque ele usa justamente essa questão da sincronicidade de tempo para poder fazer essa leitura exata da sua posição dentro do globo terrestre. Né? Então, você tem uma série de questões aí relacionadas a isso que, se não houver um ajuste fino, você vai ter problemas em relação, por exemplo, à qualidade do teu sinal de GPS. Então, digamos assim, pouca gente sabe, né, que existe esse ajuste contínuo do relógio que está no satélite, por causa justamente desse fenômeno. O tempo passa um pouco mais rápido, né, microsegundos por dia, né, 30, acho que é 38,6 microsegundos por dia. É uma coisa 0,00, são 6 zeros mais ou menos, né? Mas é o suficiente para dar uma diferença de quase 11 quilômetros às vezes. Diga-me, Mônica. E quem controla isso, pastor? Computadores. Os Ah, computadores fazem os ajustes. Existe uma equação diferencial que mostra isso. Deixa eu mostrar para vocês, só para vocês saberem, né, que eu não estou falando loucura aqui. hum, O Janei está inventando essa história. Não estou, não. Eu estudei isso em física, inclusive. Né? Eu fiz eu não exato. sei. Eu sei como é que é isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Eu tenho aqui separado. Aqui, cadê? Aqui, ó. Né? Se alguém tiver à vontade, está aqui a equação diferencial, né? Para você fazer os cálculos dos ajustes necessários de tempo. Né? Essa pequena equaçãozinha aqui. Hum, Então, é algo simples, você pode ver. Mas é uma diferença considerável, né? Que, como eu coloquei, sem correção, erros de aproximadamente 11,4 km por dia se acumulariam na posição, ou seja, né, o GPS não ia te dar a posição exata onde você está. Né? Então, esse ajuste, né, ó, o efeito líquido, né, você tem aqui os efeitos. Né? Então, o efeito dado por v ao quadrado, 2c ao quadrado, c aqui é a velocidade da luz, na velocidade do satélite, e para um GPS movendo-se a 4 km por segundo, né, 10 na menos 10 é uma diferença de 7,2 micros para menos em relação à Terra. E aí, esse efeito vai dar 45,8 micros ao dia, o efeito líquido, obviamente, um menos outro, 38,6 microsegundos por dia. E se não corrigir, 11 quilômetros de erro de GPS. Então aí Porque a um coisa erro começa. aí pode causar É, um. causa um problema sério. Né? Problema sério de posicionamento. um- Então, há uma necessidade. Você percebe o seguinte: o tempo é uma realidade. Né? Tanto é uma realidade que o próprio Deus se refere a ele. Né? Como, inclusive, tempos que ele mesmo determinou. Então, essa ideia de que o tempo é uma ilusão, porque alguns físicos dizem, não, o tempo é uma ilusão, é uma construção matemática física. Eu entendo a questão. O problema é que, biblicamente falando, e aí nessas horas eu vou para a Bíblia e considero a Bíblia superior a qualquer ciência que nós conheçamos, Deus mesmo fala de tempos e épocas e de tempos que ele mesmo definiu na história. Então, se o próprio Deus se refere ao tempo, né, a gente vai descobrir que tem palavras distintas, né, para o tempo, como no grego você tem cronos e kairos, você vai ter o et e o moed, né, no hebraico, que são os equivalentes. O próprio Deus se refere a eles e usa-os, inclusive, né, para isso. Então,
esse conceito do tempo é um conceito que o próprio Senhor usa. Então, prefiro crer no Senhor do que, às vezes, nas viagens de alguns cientistas. Mas, volto a Sim. dizer, realmente não é uma coisa tão simples. Se fosse simples, né, nós não teríamos tantos estudos sobre isso. Mas realmente são complicados. Né? Verdade. De nada. Deixa eu até aproveitar, vou ler uma frase de Newton, né, que o Craig cita aqui, bem no início do livro. Né? E Newton, para quem não sabe, gente, Newton era um estudante assíduo mais da Bíblia do que da ciência. Tá? Era um gênio, mas ele gastou muito mais tempo estudando as escrituras do que a própria ciência. Eu até acho que compartilhei, depois eu vou mandar para vocês aqui no grupo, né, esse artigo aqui, ó, onde eu mostro um vídeo falando sobre os escritos de Newton, né, que estão em Israel. Inclusive, você pode, quando estiver em Israel, você pode visitar. Tem na internet também. Né? E eu comento justamente, né, Isaac Newton ficou famoso pelas suas obras científicas, mas ele estudava muito mais a Bíblia. Inclusive, Newton, ele, para quem não sabe, né, ele é do século 16, 17. Né? Ele 17 não, 18, né? 17, 18. Ele, ele definiu mais ou menos, usando alguns textos bíblicos, ele criou uma fórmula para tentar dizer quando Israel voltaria a ser nação. Né? Então, ele prevê isso quase 300 anos antes de acontecer, usando o texto bíblico e usando certos conceitos que ele determinou. Ele diz o seguinte: olha, Israel voltaria a ser nação entre 1895 a 1944. Ele define essa margem. Né? Ele acreditava que as profecias eram literais. Então, Newton estudou sobre isso. Não, Israel vai ter que voltar a ser nação. E pelos meus cálculos, Israel volta a ser nação entre 1895 até 1944. O que é curioso, porque se você olhar a história, né, o primeiro congresso sionista aqui, ó, ocorreu em 1897. E o Estado judeu, né, na verdade, foi em 29 de novembro de 47. Depois, em 48, eles ganhou a independência, mas o Estado judeu é votado pela ONU em 47, novembro de 47. Se você olhar, né, entre 897 e 47, comparar com 895 e 44, eu diria que Newton, mesmo quase 300 anos antes, olha, ele deu um chute muito bom. Realmente um chute muito bom. Né? Tem umas frases famosas de Newton, por exemplo, né? Ele diz assim, olha, sobre o tempo do fim, um corpo de homem será levantado que vai voltar sua atenção para as profecias e insistir em sua interpretação literal em meio a muito clamor e oposição. É o que você vê agora. Na própria época de Newton, né, você tinha muita questão alegórica, você acreditava muito no alegorismo, né, o amilenismo, inclusive, pós-milenismos eram muito fortes nesse período, mas Newton acreditava na literalidade das escrituras. Por isso que Israel vai voltar a ser nação. Inclusive ele, né, nessas mesmas tentativas de acertar, né, os tempos, ele também faz um cálculo para a volta de Jesus, né, que é mais ou menos 2060 nos cálculos de Newton. Né? Dessa vez, eu espero que ele erre feio. Né? Se aqui ele acertou por uma margem de 3, 4 anos, eu espero que essa ele erre pelo menos 30. Porque 2060 ainda falta 35 anos. Eu acho que nenhum de nós aqui está disposto a esperar esse tempo. Né? Eu espero que Newton, dessa vez, tenha errado feio. Né? Mas acho que não está muito longe. Infelizmente, sou obrigado a dizer que está dentro da margem aceitável. Tá? 2060 ainda está dentro de uma margem aceitável em vista dos textos bíblicos. Mas isso é uma outra história. Depois eu compartilho esse post para vocês. Tem aqui um vídeo falando sobre os cadernos, né, que o Newton escreveu, falou. Eu acho que vai ser interessante para vocês. Então, depois eu volto para ele. Né? Então, vamos ler o que Newton falou sobre o tempo. Né? Então, ele fala assim, deixa eu pegar aqui. Primeiro diz assim, ele é eterno e infinito. Né? O tempo, obviamente, não tem fim. Em tese,
né? Até o fim. Isto é, sua duração alcança de eternidade a eternidade. Sua presença de infinito a infinito. Ele não é eternidade e nem infinidade, mas é eterno e infinito. É porque eternidade no sentido, né, infinitez é somente Deus, né? Ele vai falar inclusive depois. Não é duração ou espaço, mas ele dura e está presente. Ele dura para sempre, está presente em todo lugar, e ao existir sempre em todo lugar, constitui a duração e o espaço. Como toda partícula de espaço é sempre, e como todo momento indivisível da duração está em todo lugar, certamente o Criador e Senhor de todas as coisas não pode ser nunca e estar em nenhuma parte. Ou seja, Deus é eterno, né? Mas ele está além do tempo. Mas enquanto esse universo existir, de certa forma, assim como Deus sustenta o próprio universo, né? A todo momento, porque a gente tem, às vezes, a impressão, e nós somos levados a crer, até por causa de algumas afirmações científicas, somos levados a crer que Deus criou, né, que nem um relógio, deu corda e depois não precisa mais fazer nada. Só que você, lendo o autor de Hebreus deixa muito claro algo muito maior, né? O autor de Hebreus fala o seguinte, olha, quando ele fala né, de Jesus aqui, no Filho, que a quem Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, todas as coisas foram criadas por meio dele, nada que foi feito sem ele se fez, nós já discutimos isso outras vezes, né? Diz assim, ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Né? Ou seja, não é só tudo foi feito pelo poder da palavra, tudo foi criado pelo poder da palavra e parou ali. Não, né? Ele ainda sustenta todas as coisas, a todo instante, a todo momento indivisível, digamos assim, de tempo, se é que assim o é, né? Ele mantém e sustenta o universo inteiro. Nós já discutimos isso lá nas primeiras aulas do Caminho da Maturidade, né? Quem viu aquele vídeo que eu publiquei sobre a teoria das cordas, né, há uma semana atrás, mais ou menos, você também percebeu a grandeza disso, né, assumindo que possivelmente a teoria das cordas possa ser uma realidade, né, mostra justamente essa questão, né, da, digamos, da voz de Deus, do poder da voz, da palavra, que ecoa por todo o universo, a todo momento, a todo instante, e a qual ele mantém e sustenta até hoje, né? Então, isso é fenomenal e é o que a gente precisa entender. Bem, como eu falei, a teoria da relatividade de Einstein quebrou um pouco essa ideia de tempo. Então, por exemplo, se o tempo muda entre nós que estamos aqui na superfície do planeta e um satélite que está a quilômetros em órbita, e há uma variação de tempo, então, como seria essa questão do tempo entre nós aqui em órbita na Terra e o céu, o terceiro céu? Né? Lembra que o universo é constituído por três elementos, né? O primeiro céu, que é o céu das aves, o segundo céu, que é o céu das estrelas, e o terceiro céu, que é onde está o trono de Deus, né? Que ele colocou quando, né, digamos, está o Deus imanente nesse universo. Né? Lembra, Paulo fala sobre isso, no 2 Coríntios 12, diz assim, olha, conheço um homem que foi, não sei se no corpo ou fora do corpo, até o terceiro céu. Né? E, inclusive, ouviu coisas inefáveis. E esse terceiro céu lembra a questão do tabernáculo, né? Nós estudamos tabernáculo, você sabe que o tabernáculo é uma expressão do universo. E não só dentro do conceito judaico, né? Dentro da cultura judaica, mas é um conceito, inclusive, nas outras culturas. Nós estudamos, né? Deixa eu ver se eu estou com esse livro aqui, ó. Nós estudamos, quando a gente viu as primeiras aulas de tabernáculo, os conceitos dos templos em outras culturas, né? Só lembrar disso aqui, ó, o pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento. Então, nós vimos que existem outras culturas com seus templos na época, e para essas culturas, o templo, né, também representava o universo, a criação. Né? Então, não é algo fora do comum você imaginar, né, que o tabernáculo represente esses três níveis. Né? Por isso que o tabernáculo tem pátio, santo, santíssimo, três níveis. Né? E o maior nível é o santíssimo, equivalente ao terceiro céu, por exemplo. Né? Você teria todo esse simbolismo que nós já estudamos lá atrás. Então, a pergunta é, então,
Como é que o tempo passa na Terra e passa no terceiro céu? O terceiro céu tem tempo? Existe tempo no céu? Né? Será que funciona como aqui? Que é, inclusive, uma das discussões do livro, tá? Inclusive, uma das coisas que o Craig traz aqui, e que vale a pena você entender, é o seguinte. Eu sei que a teoria da relatividade de Einstein trouxe conceitos distintos sobre a passagem do tempo, mas os físicos, hoje em dia, já estão discutindo novamente o conceito newtoniano. Vocês estão trazendo de volta Newton, com a ideia de um tempo absoluto que permeia o universo. E eles chamam de tempo cósmico. Ou seja, essa ideia do relativismo, ele, claro, se mantém, até porque as próprias equações o dizem, mas eles não negam a possibilidade de existir um tempo universal. Então, isso voltou à baila nos dias de hoje, já se discute bastante isso. Mas a pergunta é o que a Bíblia diz sobre isso, sobre esse tempo nos céus e sobre o universo. Então vamos lá, vamos para o que nos interessa, o texto bíblico. Tá? Então deixa eu compartilhar aqui a minha Logos e vamos começar a analisar isso. Primeira coisa, né? A primeira discussão é no céu, esse terceiro céu, que muitas vezes o pessoal diz, não, lá é o local da eternidade, lá o tempo não passa, não existe tempo, na verdade. Eu posso entender que não existe a ação corrosiva do tempo, porque o tempo, né, nós conhecemos a ação corrosiva do tempo. O tempo passa e devido à lei da entropia, né, você vê que as coisas tendem a erodir com o tempo, né, vão se desgastando. Mas você pode não ter o efeito desgastante da maldição, né, relacionado a esse dano que o próprio tempo, quando passa, causa. Esse dano pode não acontecer nos céus, mas existe um tempo nos céus. Bem, vamos lá. Então, Jó, vamos começar com Jó, capítulo 1, versículo 6, onde o texto diz assim, olha, num dia, então aqui ele está usando o termo ion, tá? Que é o termo para dia no hebraico, deixa eu trazer de volta para cá, pronto, aqui, né? Necessariamente no dia de 24 horas, bem, aí é uma questão que a gente vai discutir mais à frente, tá? Mas há uma contagem de dias. E, curiosamente, parece que esse dia é diferente dos outros dias, porque ele fala assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, o que o texto está me dizendo? Está dizendo o seguinte, que existe um dia que é diferente dos outros dias. Ou seja, existem dias que os anjos, os filhos de Deus, não vêm se apresentar diante do Senhor. Mas nesse dia, que é um dia diferente dos outros dias, eles vêm se apresentar. Opa, então, existe um dia, uma marcação de um tempo diferente dos outros tempos, onde os filhos de Deus vêm se apresentar diante de Deus. Aí você pega o capítulo 2, né? E você sabe o que acontece aqui, né? Aqui acontece aquela conversa entre Deus e Satanás sobre Jó e tudo mais, né? Você sabe que depois Deus permite que Satanás tire de Jó os seus bens, inclusive os seus filhos, né? Então você sabe que Jó passa por uma série de situações aqui nesse primeiro capítulo. E aí você entra no capítulo 2. E no capítulo 2, novamente a mesma frase. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Ou seja, você percebe que entre o versículo 6 do capítulo 1 e o versículo 1 do capítulo 2 se passou um tempo. E se passaram outros dias, outros ciclos, inclusive nos céus. Por quê? Porque é um outro dia em que os filhos de Deus têm que se apresentar. Não é o mesmo dia. É um outro dia. Quanto tempo passou entre o dia do versículo 6 e o dia do versículo 1 do capítulo 2? Não sei. O texto não diz exatamente, mas o que você sabe é, passou um tempo, talvez vários dias, mas esse dia é diferente do outro dia. Inclusive, a conversa desse dia já é diferente do outro dia, porque agora, nessa conversa, Deus vai falar, olha, você viu meu servo Jó? Você tirou tudo dele, mesmo assim não blasfemou. E aí? Né? E a gente já conversou sobre esse texto de Jó em outras aulas, né? Não vou entrar nesse mérito de novo, porque aqui esse desafio
é uma aula para os céus, né? Porque Satanás aqui está dizendo que ele é melhor do que Deus, porque Deus não conhece Jó, na verdade, Satanás conhece Jó, né? Então, ele está dizendo, olha, Deus, você não conhece, você não sabe ler o coração das pessoas. Eu sei, se você fizer isso, ó, ele vai blasfemar. E é um desafio diante da corte celeste, né? Desafio esse que vai ficar evidente, não somente que Deus é aquele que realmente conhece, né, as mentes e os corações. Não é à toa que Jesus vai falar isso também lá nas cartas ao Apocalipse, em que ele vai deixar claro, quando ele fala, eu sou aquele que sonda mentes e corações, ou seja, sondar mentes e corações é um atributo exclusivamente divino, não é um atributo dos outros seres, né? Assim como também Deus conhece o futuro. Por isso que vai ter, a gente vai chegar nesses textos, né? Ele faz até um desafio, coisa que Satanás não conhece. Porque se Satanás conhecesse o futuro, ele veria que Jó não cairia e nem entraria nessa roubada, né? Porque ele acabou, né, saindo mais uma vez, como esperado, né, perdedor. Então, se lá ele tem acesso ao tempo e ao espaço, como, né, passado, presente e futuro, por que ele faz esse desafio? Afinal, já teria visto, não teria? Mas não, porque não tem esse acesso. Eles não conseguem ter acesso ao futuro como você imagina, né? Por isso que eles são pegos no contrapé. Tá, e em relação à Terra, Dionísio, como é que funciona esse processo, então, biblicamente falando? Vamos para Daniel. Eu gosto muito de Daniel 9. Daniel 9 e 10 dá alguns detalhes aqui, né? Bem, o contexto de Daniel 9, você sabe que, né, aqui você tem o primeiro ano de Dario, Daniel vai ter uma... Ele vai perceber, né, que já passou 70, está chegando aos 70 anos, ele leu o texto de Jeremias, ele percebe que está chegando o fim, porque os anos dos Shemitahs que não foram, né, cumpridos agora estão sendo... Então ele volta-se a orar a Deus, né? E aí ele voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas, jejum, pano de saco e cinza. Inclusive, esse modelo de oração aqui de Daniel é um bom modelo para nós brasileiros fazermos nesse período que vivemos, se queremos ver uma nação melhor. Porque, de certa forma, é o que Daniel está buscando, né? E é o que nós precisamos fazer. A exemplo também de Joel 2, 12 a 17, é muito parecido. Daniel vai reconhecer o tempo que está vivendo, e às vezes a gente não reconhece, né, os tempos e as épocas, e por isso padecemos muito. E ele percebe o tempo, percebe a oportunidade, e ele vai orar a Deus. A oração dele é belíssima. Eu chamo de oração da graça no tempo da lei, né? Porque você vai ver que ele vai orar dizendo o seguinte: eu não tenho mérito nenhum. Na verdade, a minha oração é baseada nas tuas muitas misericórdias, porque eu, justiça, não tenho. E olha que Daniel é um daqueles citado em Ezequiel 12, né? Desculpa, Ezequiel 14, junto com Noé e Jó, como tendo justiça para não enfrentar um juízo, né? Só três homens, ele fala, três homens: Noé, Jó e Daniel. Se esses três homens estiverem numa cidade, eles escapam por sua própria justiça. Só que Daniel, ele vai deixar claro, eu não tenho justiça para isso, né? É só você descer aqui, acho que é o versículo 18, né? Ó, não lanço as nossas súplicas perante tua face, fiado em nossa justiça, porque eles não têm, não têm, mas em tuas muitas misericórdias, né? E aí falava eu ainda e orava, ou seja, Daniel ainda estava falando e orando, confessando o meu pecado e o do povo, né, que também é uma outra chave para você alcançar benefícios de Deus, quando você confessa, né? E lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo de Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde, por volta das 15 horas, né? E ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. E agora vem o que me interessa. Olha o que o Gabriel vai falar. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Então eu vim. Vim para quê? Para declarar a visão, né? Porque és muito amado, tal, tal, tal. E aí ele vai falar das 70 semanas. Mas o que me interessa? Me interessa o seguinte:
quando Daniel começa a orar na terra. Não é antes de Daniel orar na terra, né? É só depois que Daniel começa a orar. Então, é como se a oração fosse ouvida por Deus. Aí, né, na sequência, sai a ordem, Deus dá a ordem para dizer para Gabriel: Gabriel, vai lá e leva a interpretação para ele. E aí, Gabriel vai e desce. O que você vê? Você vê uma sincronicidade entre o tempo na terra e o tempo no céu. Porque Gabriel não saiu antes. O texto não diz, olha, antes de você orar, nós já estávamos, né, nos preparando para sair. Eu estava esperando só para entrar no tempo teu para poder vir aqui trazer. Não. Você vê uma sincronicidade. E isso não é só aqui. Você vai para o capítulo 10, tá? E no capítulo 10, você tem a mesma coisa. Daniel vai orar, tal, né? E o que ele diz aqui, ó? Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, desde aquele dia que você começou a orar, em que você aplicou o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Não antes. Né? Ou seja, houve mais uma vez uma sincronicidade. E aqui tem uma outra coisa curiosa. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Né? E aí, o que você tem? Você tem o seguinte: além de você perceber que existe essa sincronicidade entre o tempo na Terra, o tempo no céu, e como isso acontece fisicamente, não me pergunte. Né? A única coisa que nós sabemos é que o céu está numa outra dimensão, né? Vou chamar de dimensão, mas há um véu que nos separa, exemplo do tabernáculo, né? Há um véu que nos separa desse mundo espiritual. Nós temos textos que dão a entender que está ao norte para cima, né? Mas não sabemos exatamente onde, mas é ao norte para cima, não sabemos a distância, né? Nem como funciona, mas sabemos que é um caminho. Porque o anjo que está trazendo a mensagem para Daniel 10, ele não se teletransporta. Digamos, ele está lá diante de Deus no trono, né? Deus chama o anjo assim, olha, vai lá e entrega para Daniel. E o anjo não se teletransporta, estilo Jornada nas Estrelas, né? 2 para subir ou 10 para descer, né? Ele vai, se teletransporta e aparece na frente de Daniel. Não. Ele tem que passar por algum caminho. E nessa ida de caminho, ele é barrado pelo príncipe da Pérsia. Ou seja, existem portais, e a Bíblia fala de portais, porque fala até dos portais da morte, né? Fala de vários portais. Existem portais no mundo espiritual, e ele estava num desses caminhos, conhecidos e mapeados, provavelmente por esses anjos caídos, que simplesmente, opa, tá vindo alguém, barra ele. E seguraram ele por 21 dias. Então, o que você percebe? Não só existe uma sincronicidade de tempo, como existe também uma questão de espaço relacionado. Existem caminhos definidos. Isso é importante. Tá? Vai dar digamos, algumas teses, especulações para as questões futuras relacionadas ao arrebatamento, as questões proféticas lá na frente. Porque, ao que tudo indica, esses portais são conhecidos. Ele não veio para um portal desconhecido. Né? E ele ficou preso, ou seja, há uma corporeidade desse ser. Esse ser celeste não é um vaporzinho que vai atravessando tudo que você imagina. Não. Se ele foi barrado, é porque existe algum tipo de corporeidade, como a Bíblia chama de corpos celestes. Né? E por algum motivo ele foi preso por esse período, nessa batalha, por 21 dias. Só quando Miguel veio é que abriu um espaço para que ele pudesse sair, e ele, depois que entrega a mensagem, ele diz, olha, eu tenho que voltar lá, porque eles continuam lá nessa batalha, e eu vou lá voltar para ajudar Miguel. Então você sabe que a coisa tem um outro desenrolar. Né? Diga, irmã Flávia. Boa noite, pastor. Tudo bem? Tudo jóia. Eu vou fazer uma pergunta, não está muito relacionada ao tempo, mas para não perder esse assunto, é isso que seria a batalha espiritual, porque eu vejo muita gente falando de batalha espiritual, mas talvez sem ter muita compreensão do que seja. E aí você está me descrevendo seres celestiais
lutando uns contra os outros. Então, eu estou visualizando a batalha espiritual. Seria isso? Eu acho que não seria somente isso, tá? Você vê ali um dos aspectos de batalha espiritual. Tanto, por exemplo, há uma resposta que foi dada por Deus, né, por um mensageiro, um anjo. Lembra que anjo é uma função, né? Mensageiro é uma função. E por algum motivo, obviamente, o inimigo não tem interesse nessas revelações e pá. Mas eu acredito que os aspectos da batalha espiritual são muito maiores, tá? Esse é um deles, mas existem Uhum. muitos mais. A nossa batalha, ela no âmbito espiritual, obviamente, não funciona nesse mesmo nível. De certa forma, esses seres celestes, os anjos de Deus, seriam como proxies, ou seja, como expressões da sua oração que vão ser colocadas nessa batalha. Por exemplo, você quer uma bênção, é o caso de Daniel. Daniel queria uma resposta, por exemplo. Você quer uma bênção, outro quer uma cura, sei lá. Né? Existem vários aspectos relacionados a isso. E você, qual é a sua participação nessa batalha? Oração, por exemplo. Aí, né? A armadura de Deus, Efésios 6, tem todo aquele simbolismo da Uhum. fé, justiça, tá certo? E principalmente oração. E a oração bota em movimento o mundo espiritual. Botou em movimento os anjos. Daniel orou, botou em movimento Gabriel no capítulo 9. Daniel ora no capítulo 10, botou em movimento outro anjo, mais uma vez, para trazer uma resposta. Então, as orações movimentam o mundo celeste nesse sentido. É, E, e às vezes você vai encontrar resistências. uhum. E a resistência, você continua batalhando, às vezes como Daniel, orando, continuando a orar. No caso, ele estava num jejum diferenciado, né? Mas também faz parte do processo. E no caso, agora já relacionado com o tempo, ele fala que ficou retido 21 dias, mas a Uhum. Bíblia fala que há um tempo certo para cada coisa. Às vezes a gente pede a Deus uma coisa e a gente fica esperando que aquela coisa aconteça e ela demora de acontecer na nossa perspectiva, né? Então, Deus já sabe quando vai dar a resposta ou quando a resposta vai chegar, né? No caso, ele já tinha E, liberado no e início da se vai oração, chegar? levou E 21 se vai dias para chegar. chegar, né? Mas é isso que eu queria entender. No caso, existe essa possibilidade de Deus liberar uma resposta e a resposta não chegar Existem por algumas causa de uma variantes situação aí. dessa? Não, o fato de Deus liberar uma resposta e ela não chegar, isso já é uma questão mais improvável. Ela pode demorar, né? Por Aham. questões múltiplas, como a gente viu aqui. Mas a gente vai ver exemplos, eu vou citar no futuro alguns exemplos bíblicos, onde você vai ver que essa questão determinística que nós temos em relação ao tempo, ela não é tão determinística assim. Tá? Mas eu vou deixar isso para próximas aulas, porque senão vai embolar o assunto. Eu não quero embolar o Sim, assunto. tranquilo. Eu quero Tá bom. construir aos poucos e dentro dos textos bíblicos. Por exemplo, eu falei que os anjos também aprendem, né? E os anjos também são pegos de surpresa. Bem, vou citar um texto agora no Novo Testamento que fala disso. Então, vamos para lá. Tá? Eu já citei outros aqui. Vamos pegar um texto famoso lá de Efésios. Eu já usei outras vezes, mas como o assunto agora é esse, né, vale a pena a gente citar. Vou pegar do 8 em diante, tá? Paulo falando, lá em Efésios 3. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus. Então ele está falando, existe um mistério desde a criação. E quando ele fala desde séculos, é desde o início. Oculto em Deus. Ou seja, existe um mistério que estava oculto em Deus desde o princípio. Que envolve, claro, toda a questão da morte e ressurreição de Cristo, todo esse processo. Né? Por isso que ele se refere aqui ao Deus que criou todas as coisas, ou seja, desde a criação. E aí ele fala o seguinte: bem, esse mistério, para que agora, pela igreja, quando é que a igreja nasce? A igreja nasce pela ação da morte e ressurreição de Cristo. Nasce a igreja. Né? Então, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida quando? Agora. Não antes. Agora. Agora quando? Agora com a igreja. Né? Conhecida de quem? Dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, até a manifestação da obra de Cristo, que pelo qual a igreja
né, é levantada até aquele momento, desde o início da criação, ou seja, milênios antes da encarnação de Cristo, da sua obra redentora, ou seja, por milênios, principados e potestades não conheciam esse mistério oculto em Deus e nem a sua multiforme sabedoria. O que deixa muito claro que seres celestes, não importa se é arcanjo, querubim, serafim, não importa a classe dos seres celestes, eles também aprendem. Eles não sabem o futuro, a não ser quando Deus assim o declara, mas eles não têm como saber por si só. Eles também foram pegos de surpresa. Eles também não conheciam o mistério oculto em Deus. Eles também não tinham noção dessa multiforme sabedoria de Deus. Para eles, foi novidade. Novidade manifesta por meio da igreja, como diz Paulo aqui. E Paulo deixa muito claro. Para quem? Para os principados e potestades nos lugares celestes, nos céus, não na terra. Não é à toa que Pedro vai falar sobre as questões relacionadas também à igreja e à salvação, que os anjos, né, anelam perscrutar, ou seja, né, examinar, investigar. Por quê? Porque eles também estão aprendendo. E se eles estão aprendendo, se eles não sabiam antes e sabem agora, é porque para eles o tempo é um fator importante de aprendizado, como é para nós. E mais uma vez, há uma sincronicidade entre o que acontece na Terra e o que acontece nos céus, o que podemos chamar de tempo cósmico. Como isso se relaciona? Bem, nós não temos informações para poder identificar isso com fórmulas físicas, né? Onde a nossa ciência encontra seu limite, mas o texto bíblico não apresenta esse limite. Mostra que, na verdade, o conceito existe. Como exatamente funciona, ele não dá detalhes, mas há uma sincronicidade, né? E outra evidência sobre o tempo celeste, Apocalipse 8. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Quem está contando? Quem está com o relógio contando o tempo lá? Alguém tem que contar o tempo. Meia hora no céu é a mesma coisa que meia hora na Terra? Não sei, né? Não necessariamente, mas há um tempo. Alguém foi lá e marcou. Não está por acaso aqui, né? Ou seja, houve uma duração, houve uma quantidade conhecida e finita de tempo que foi contado. E durante esse período, silêncio no céu. Então, essa ideia que a gente tem às vezes de que no céu não existe tempo, etc., biblicamente não se sustenta. Assim como essa ideia de que no céu você tem acesso a tudo, passado, presente e futuro, você não tem limitação em relação ao tempo, também não, porque Deus deixa muito claro que só Ele conhece o futuro. Quer ver? Ó? Isaías, vamos começar agora com Deus falando dele mesmo. Isaías 21, 41, 21. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos que se cumpriram. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Ou seja, Deus está lançando um desafio aqui, ó. Me diz aí se vocês são deuses de verdade aí, ó. Fala aí, fala o futuro aí, vamos ver. Diz uma coisa que vai acontecer no futuro que eu quero ver se vai acontecer. Por isso que ele diz assim, ó, vocês são menos que nada. Menos do que nada, inclusive é o que vocês fazem. E abominação é quem vos escolhe. Diga, Paulo, enquanto isso, vou pegar outro texto. Não, o pastor estava falando ali de Apocalipse, também Apocalipse 22, quando fala dos frutos da árvore, né, que ele vai produzir em 1 ano e mês, ali também menciona, né, Sim, essa sim. questão de tempo, né? Então era só a título de... Vamos lá. Isaías 42, de Isaías 40 até o 48, Deus vai fazer isso várias vezes. Ó, eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Aí, com 43, ó, ele vai falar de novo, né?
43, versículos, acho que 9. Vamos lá. Todas as nações, congreguem-se, povos, reúnam-se. Quem dentre elas pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. O meu servo, ele está falando de Cristo, né? Futuro, a quem escolhi, para que o saibais e me criais, e entendais que sou eu mesmo. Ou seja, quer saber se é Deus? Ele diz o futuro. Né? E que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim, não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. E ainda antes que houvesse dia, ainda antes que houvesse contagem de tempo, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Deus está deixando muito claro. Ele já existia antes do tempo como nós conhecemos. E além disso, só ele sabe o futuro. Nenhum outro. Né? Vamos pegar mais um aqui, ó. Isaías 44, 7. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare. Deus está desafiando aqui, ó. Né? Que o declare, exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Mais uma vez, Deus está dizendo claro. Não tem ninguém que sabe o futuro além dele. Ele é o único que sabe o futuro. Se alguém sabe de algum ser celeste ou homem, é porque Deus o revelou. Por alguma profecia ou, né, algo que ele mesmo passou. Mas que sabe por si, não. De forma alguma. E Deus até desafia, mais uma vez, é muito claro. Eu conheço. E só eu. Né? Ó, declarai e apresentai as nossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Né? Um outro texto famoso, eu vou usar futuramente quando a gente for estudar Gênesis 1. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio, desde o Bereshit, desde o princípio aqui é Reshit, então desde o princípio, desde o Bereshit, anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo, né, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E por último, deixa eu botar mais um aqui, 48, 3. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumpriram. Porque eu sabia que eras obstinado, e a tua cerviz é um tendão de ferro, e tens a testa de bronze. Por isso te anunciei. Desde aquele tempo tu dei a conhecer antes que acontecesse. Para que não disseste, o meu ídolo fez essas coisas. Opa, né? E lembra, ídolo também fala de demônios, fala de anjos caídos, né? Ou a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Já os tens ouvidos, olha para tudo isto, porventura não as admites? Desde agora que te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias? Apareceram agora e não há muito, e antes deste dia delas não ouviste, para que não digas, eis que já o sabia. Ou seja, vários textos deixam muito claro, somente Deus conhece o futuro. O que denota automaticamente que todos os demais seres celestes e nós, os seres humanos, estamos debaixo do tempo e não temos acesso ao futuro, a não ser que Deus assim o diga. Né? Então isso é fundamental você entender. Tanto que Deus desafia, né? Se vocês são deuses, aí, ó, diz aí o futuro. Vamos lá, fala aí. Por isso que você lê Efésios 3, você percebe, opa, os principados e potestades nos lugares celestiais estão aprendendo coisa nova, que não sabiam. Por quê? Porque eles não têm acesso a essa informação. Eles têm acesso ao que Deus declara de futuro, nas suas profecias, por meio de seus profetas, ou de outra forma que ele o faça. Mas se Deus não o declarar,
Eles não têm como saber. Ou seja, tempo é um atributo único e exclusivo de Deus. Ele tem domínio sobre o tempo. Por isso que ele diz que ele é o princípio e o fim. Ou seja, ele é o único, que não tem problema com o passado, presente e futuro. Né? Ele os enxerga sem problema nenhum. Né? Depois a gente vai ver como ele enxerga. Né? A forma como Deus enxerga é bem diferente daquilo que nós enxergamos. Mas tem textos bíblicos que mostram isso. Né? Então são coisas que só Deus tem. Né? Satanás não tem como saber o futuro. Nem qualquer outro ser celeste, né? Seja ele bom ou mal, exceto que Deus o declare. Ele não tem acesso. Né? Assim como também conhecer o coração do homem é um atributo único e exclusivo de Deus. Deus é o único que sonda mentes e corações. Único. Por isso que Jesus, inclusive, vai usar essa declaração para ele, né? Mais uma vez reiterando a sua divindade, a questão de ele e o Pai serem um nesse sentido também, como ele fala em Apocalipse, nessa questão. Né? Por quê? Porque os seres celestes também não têm como ler as mentes e os corações das pessoas. Porque senão, aquele desafio de Jó não faria o menor sentido. Satanás não ia cair naquela bobagem, né, de querer desafiar Deus e sair perdendo de novo. Né? Ele desafia porque ele achava que ele saberia mais do que Deus em relação a mentes e corações. E o tiro saiu pela culatra. Então, são características únicas e exclusivas de Deus. Ponto. Né? Por isso que essa questão do tempo é um fator fundamental de você entender de como Deus conta o tempo, de como ele determinou essas coisas. Por isso que ele diz, né? Eu já determinei no início, eu já determinei o fim. Por isso que tem aquela questão da escatologia em Gênesis 1.